Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho de Luz. Eu vou ler uma mensagem psicografada pelo Espírito Sheila, Convites de Sheila, e se chama É Possível. Não desistas agora. Em meio ao nevoeiro de problemas, talvez te sintas desanimado e aflito. É possível, porém, que a solução esteja mais perto do que imaginas. Em meio ao mar tempestuoso das aflições, talvez te sintas amedrontado e enfraquecido. É possível, porém, que a calmaria chegue em breve, tranquilizando os teus dias. E em meio à noite escura das decepções e dores, talvez te sintas desorientado e perdido. É possível, porém, que o sol triunfe logo mais, iluminando tua existência. Compreensível o pranto que brota da dor. Não cultives, todavia, o tóxico do ressentimento. Lembras que és um espírito imortal. E para o espírito imortal, a felicidade sempre será possível. Tenhamos todos uma palestra maravilhosa e abençoada pelo Deus Nosso Senhor. Assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa e vamos aproveitar esses momentos e nos recolher, olhar para nós mesmos e aprender a nos ver como um filho muito amado de Deus, criado à sua imagem e semelhança,
com a oportunidade de progredir sempre, aprendendo as lições que a vida nos traz e assim buscando nos melhorar, nos aprimorar cada vez mais nos teus desígnios, Senhor, que são de amor, de equilíbrio e de paz. Mestre amado Jesus, vos agradecemos por aqui vir, nos ajudar, nos mostrar os caminhos que nos levam à verdadeira felicidade, aquela que brota do amor, que traz a liberdade, que traz a paz. E que são estes caminhos que nos levam ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus e em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todo sempre. Com esta prece, pedimos a permissão para iniciar os ensinamentos da palestra da noite de hoje com o nosso irmão trabalhador da casa, nosso amigo, companheiro Dilnei. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus nos abrace e nos envolva a todos no trabalho de hoje. Então, gente, estamos aqui novamente reunidos nessa data tão esperada e tão festejada pelo mundo afora. Da mesma forma, pelo mundo afora, tantas pessoas trazem em suas mentes um desejo de virada, de mudança, cheios de expectativas para a nova fase, para o próximo ano, desejo de mudanças, de dias melhores e situações mais agradáveis em todos os campos da vida. Pois nós conhecemos o Espiritismo como ciência de observação, como filosofia e o estudo das consequências morais dos nossos atos. Então, o objeto de estudo do Espiritismo é o próprio Espírito, as suas relações, que eles mantêm uns com os outros, suas conexões e as consequências dessas relações, dessas conexões. Então, esse é o nosso interesse, estudar as consequências morais das nossas relações, porque é nesse ponto exato que eu tenho que mudar, porque todas as minhas infelicidades nesse mundo, tudo que me perturba, estão ligados diretamente às consequências morais das nossas conexões, das nossas relações. Então, a data em si não significa praticamente nada. O que uma data tem a ver com mudança das nossas conexões e das consequências das nossas relações? Nada, né? Então não seria um ano novo, porque é só uma data, é uma sequência de agendamento de dados, de informações, de compromissos. Então, mais interessante falar em eu novo. Não o ano novo, mas o eu novo. Isso é possível fazer sim. Ou seja, é abandonar aquele homem velho, aquele que habita o meu interior, habita a minha consciência, aquele homem antigo, cheio de vícios, e permitir que nasça um homem novo, com mudanças, com novas ideias. E não adianta ficar só aguardando essa mudança, como se ela fosse acontecer num passe de mágica, ou esperar pela próxima reencarnação. Não, na próxima reencarnação eu mudo, na próxima vai ser diferente. Isso não vale, porque essa já é a próxima em relação à anterior. Na reencarnação anterior eu falei isso também, na próxima eu vou mudar, vou ser diferente. Como se a morte nos modificasse alguma coisa, mas não nos modifica em quase nada. Kardec, quando estava nas suas primeiras observações do seu Nome dos Espíritas, lá nas mesas girantes, ou mesas dançantes, ele percebeu um detalhe interessante, que aquelas consciências invisíveis que animavam aquelas mesas girantes, elas não sabiam nem mais e nem menos do que os homens sabiam. Não eram nem melhores nem piores que os homens, não eram nem melhores, não eram nem mais sábios e nem tinham mais conhecimento do que já tinham os homens aqui na Terra. Então ele chegou à seguinte conclusão, que os espíritos são os homens quando estavam encarnados.
não sabe mais e nem menos do que os homens. Então a morte não nos modifica em quase nada. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas que nós éramos. Então muitas pessoas têm esse costume de no Réveillon fazer uma lista de mudanças, coisas que eu quero mudar para o próximo ano, coisas que eu quero fazer diferente. Então é uma lista enorme que já foi feita para não ser cumprida mesmo, uma lista infantil, muito grande. É tipo a dieta que vai começar na segunda-feira. Segunda-feira vou começar uma dieta, mas uma segunda que não chega nunca, porque não houve um desejo sincero de mudanças. Então a gente faz aquela relação de mudanças. Então no ano que vem só vou comer coisas saudáveis, vou abandonar os processados, vou fazer exercícios físicos, vou seguir aquelas orientações de uma vida muito saudável. Depois vamos fazer também uma relação dos vícios que eu quero abandonar. Eu não vou mais fumar para quem fuma, não vou mais beber para quem bebe, não vou ficar tanto tempo perdendo tempo na telinha inútil do celular. Não vou ficar tanto tempo agarrado ali também não. E também vou abandonar outros vícios. Eu vou estudar mais ano que vem, eu vou ler mais também, eu vou aprender inglês ano que vem também. Ano que vem eu vou aprender um idioma novo. Essa é a promessa. Também não vou mais arrumar dívidas no meu cartão de crédito. Só vou comprar as coisas que de fato me interessam. Ou seja, aposto no necessário, como está no Evangelho. Não vou mais me endividar pelo impulso da vaidade. Também não vou mais ser subserviente aos outros. Não vou servir aos outros sem servir a mim também. Vou aprender a dizer não ano que vem também. Eu vou ser diferente. Também vou fazer uma viagem tão esperada. E também vou me conciliar com algum desafeto que eu tenho. Eu vou fazer as pazes com algum inimigo. Então a relação é muito grande. Ela foi muito extensa. Eu não vou atingir todos esses objetivos. E o mundo não muda. Nós também não mudamos. E a vida também não fica diferente. Porque nós passamos a publicar coisas diferentes no Instagram. No ano que vem eu só vou curtir coisas elevadas, só vou publicar coisas elevadas. Isso não vai mudar minha personalidade. Também não vai mudar o mundo em nada. Não é por ali que começa. Então tem que começar mudando coisas pequenas em mim. Não comece por coisas grandes. Comece por coisas miúdas, coisas pequenas. Desculpe. Por exemplo, se eu prometi para o ano que vem começar a fazer exercícios físicos, então começa com caminhadas. Então vou fazer 5 caminhadas por semana, 5 dias. Mas eu caminhei na segunda e abandonei os outros 4. Bom, parece pouco, mas já é muito para quem não fazia nada. É um bom começo. Então. Comece por coisas pequenas, por coisas miúdas. Então para quem não fazia nada, já é um começo. Quantas vezes nós já não sonhamos que nós éramos as pessoas perfeitas, ideais, para governar o mundo, para fazer o mundo melhor, onde todos são felizes. A gente pensa assim, que esses governantes não sabem nada. Nós é que temos a ideia perfeita para fazer o mundo melhor para todos e feliz também. Só que isso é estranho, porque às vezes nós não arrumamos nem o próprio quarto e queremos arrumar o mundo. Nós não somos felizes e queremos fazer o mundo feliz. Nós não somos organizados e nem disciplinados e queremos fazer o mundo disciplinado e organizado também. Então começa por mim, pela coisa pequena, antes de chegar à coisa grande. Porque nós queremos, na verdade, são mudanças. Nós não queremos mudar. Eu quero que a coisa mude, mas eu mudar já é diferente. Então é difícil mudar um vício que me acompanha já há décadas, ou a vida inteira, ou já vem de outra reencarnação. Mudar isso de uma vez é impossível, mudar uma coisa tão grande assim. Então, nós queremos que o mundo mude, não passe de mágicas. Mas nós já evoluímos bastante sim. É difícil mudar, mas já mudamos bastante sim. Hoje, por exemplo, nós já conseguimos brigar com nós mesmos, discutir com nós mesmos. Quantas vezes nós falamos assim, mas você não sabe que isso faz mal? Você não sabe que isso está errado? Que isso te prejudica? Nós brigamos com nós de vez em quando sim. E já é um bom começo também. Se eu já reconheço que está errado em mim, eu tenho que mudar, que aquilo é feio e me infelicita, já é um bom começo para mudar os meus hábitos. Agora, algumas condutas que nos perturbam tanto, nos deixam tão inquietos, são mais urgentes, que nós temos que mudar. Por exemplo, o desejo de estar sob o controle de tudo. Quase todo mundo tem isso dentro de si. Isso vem lá do instinto animal, controlar as coisas. Então nós queremos ser os donos da última palavra, os donos da verdade,
aquele que está no controle da coisa, quer ser sempre o protagonista de tudo. Se tiver um grupo de 3 pessoas, nós queremos ser o controlador dos outros 2. Então parece que é assim que funciona, assim está dentro de nós. Então quantas vezes nós não somos aquela pessoa que fala demais, que fala muito, que é o dono da verdade, que sabe de tudo. Aqui está sempre falando assim, né? Alguém fala, ele já entra no meio, já começa a falar junto, porque ele sabe de tudo. Eu não, disso eu também sei. Não, disso eu também sei. É o tagarela, sabe de tudo. Só que isso é irritante. Não só para os outros, mas para nós também. Então nós temos que começar a ficar em silêncio. É difícil no começo, para quem gosta de falar muito, é o dono da verdade, de repente ficar em silêncio é complicado realmente. Mas nós temos que treinar para ouvir também. Porque quem fala muito não sabe nada, ou sabe muito pouco. Mas aquele que sabe ouvir, ele aprende muito. Porque quando a gente fala muito, não conhece as pessoas. Mas quando a gente fica em silêncio, observando as pessoas, a gente começa a conhecer todo mundo, conhece as pessoas também. E começa a observar que como é feio saber de tudo. Quando vê alguém fazendo isso, nossa, como é feio aquilo. Se é feio no outro, é feio em mim também. Uma vez eu vi na TV um programa de pets, de cachorrinhos, né? Bichinho doméstico ali que vive junto com a família. Era um caso de um cãozinho que queria dominar a casa inteira, controlar tudo. Quando alguém tocava um telefone, ele pulava em cima latindo para atacar, porque ele era o dono daquela situação. Quando alguém dava descarga lá no banheiro, ele corria na porta do banheiro para atacar quem estava lá dentro, porque fizeram barulho sem autorização dele. Tocava a campainha, ele corria para a porta, para atacar quem estava na porta, porque ele queria dominar tudo. Então todos naquela casa eram da matilha dele. Então ele queria controlar tudo e vivia inquieto, irritado, era um cachorro infeliz. Mas aí a família procurou um adestrador. Ele ensinou, olha, para ele ser feliz, ele tem que ser o último dos últimos aqui na casa. Ele é o último da matilha. E foram treinando ali com um sprayzinho de água gelada, né? Para ele, toda vez que ele queria atacar, era um spray de água gelada do focinho, que é irritante, né? Ele foi se acostumar a não dominar mais nada. Se transformou num cãozinho feliz, tranquilo e pacífico. E passou a entender que o importante é viver. Não é controlar, é viver, é o mais importante. Então nós não controlamos praticamente nada. O ano passou como vento. Passou tão rapidinho, nós estávamos aqui no ano passado, estamos aqui novamente, depois de um ano, passou parece que um sopro. E nós não controlamos nada nesse período. Então a vida é assim, ela passa rápido e nós não conseguimos controlar nada. Então não temos que perder tanto tempo com isso. Agora eu não posso controlar, é verdade, mas eu posso dominar. Não o mundo e as pessoas, mas dominar a mim mesmo. Eu posso me dominar para modificar. Isso está ao meu alcance, sim, e não somente dos outros. Então eu tenho que mudar, na verdade, é o meu ponto de vista. Mudando o ponto de vista, eu me modifico também. Porque nós nos acostumamos a ver a vida através de lentes, de um óculos com lentes, que nós moldamos e ajustamos essas lentes nos milênios, nos séculos, nas reencarnações passadas. Dependendo do ajuste, é um ponto da vida que eu tenho. Se eu ajustei para ver as pessoas como seres inferiores e eu ser superior, eu vou viver perturbado com isso, porque eu vou arrumar desafetos, eu vou arrumar discórdias, decepções na vida. Isso não é bom. Ou então eu ajustei meus óculos para ver os outros como criaturas superiores e eu como ser muito inferior, o último dos últimos. Os outros são mais inteligentes, os outros são mais felizes, os outros têm mais, eu não tenho nada, eu sou um coitado. Isso também não é bom. Isso traz depressão, traz tristeza, infelicidade também. Então nós precisamos ajustar nossas lentes para ver o mundo de forma correta. E quem consultar para trocar as lentes dos óculos? O médico dos médicos, o bondoso Rabi de Nazaré, como diziam os apóstolos, o Cristo. Ele tem a receita ideal para refazer nossos óculos e trocar as lentes. Agora, só que para isso, eu tenho que tirar o Cristo lá da parede da sala, lá do crucifixo, aquela imagem na parede, fixa, quase inútil. Tem que sair de lá e vir para o coração. Tem que deixar de ser uma imagem e se transformar numa mensagem, para que ele de fato se transforme no nosso guia. Aí sim, seguir o guia e modificar essas lentes. Porque se eu mudar meu ponto de vista em relação à vida, eu mudo também o meu pensamento. Se o pensamento é a base de tudo, então eu modifico junto. Eu mudo o meu jeito de ser, o meu caráter, os meus hábitos também. Outra coisa que nós temos que mudar
é a mania de ser tão subserviente aos outros, porque isso também não é bom. Eu queria parar de atender tantos outros e atender um pouco eu também. Parar de atender os caprichos dos outros, parar de deformar a minha consciência, deformar o meu caráter para servir na cabeça dos outros. Isso não é bom. Isso é um começo de depressão, ou início, quem sabe, de uma obsessão espiritual também, porque eu me sinto pequeno demais. Saber dizer não de vez em quando é muito libertador também. Então tem que ser aquele não de verdade, aquele não justo também. Não pode ser não, só por birra, também não serve. Porque nós temos que equilibrar as coisas, porque a vida pede caridade também. E para fazer caridade eu tenho que ceder também a verdade. Eu tenho que ceder de mim, do meu tempo e das minhas coisas também a verdade. Mas saber equilibrar, não atender somente os caprichos dos outros e não atendendo a nós mesmos. Então treinar para dizer um pequeno não de vez em quando. Por exemplo, aquela festa chata que nós somos convidados, com gente que não tem nada a ver com a gente, com gente que bebe, com música chata. Aprenda a dizer não também. Atenda aos seus desejos, às suas vontades e o seu caráter também. Então é verdade que Kardec disse que o homem é um ser sociável, ele não pode viver isolado. Se o homem se isolar, ele se embrutece e se debilita, segundo Kardec, e segundo a própria lógica também. Ou seja, nós temos que viver em sociedade. Mas só que o espírito, ele também tem que ser autossuficiente. Ele não precisa depender da avaliação dos outros e da opinião dos outros a nosso respeito também. Porque independência emocional é importante para a nossa felicidade também. Nos ensina Joana de Ângeles que é no silêncio da solitude, não da solidão, da solitude, é que nós podemos encontrar Deus, encontrar nós mesmos e o autoconhecimento. Nós temos que aprender a ter prazer com nossa própria companhia também. Mas para isso tem que ser feliz. Ninguém quer ficar junto de um triste, tipo nós. Então o espírito, ele tem que amadurecer também conversando consigo mesmo, sem ter que justificar nada ou ficar dando desculpas para tudo. Então tem que ser feliz e aprender a conversar consigo mesmo, que será autossuficiente também. Paulo de Tarso disse: não vos conformeis. Quando ele fala isso, não vos conformeis com a forma que as coisas são. Não te conforme com os teus vícios, não te conforme com os teus problemas. Mas não é não te conforme para reclamar, não te conforme para trabalhar, para modificar, porque a vida é eterna, ela nunca acaba. Então nós temos muito tempo para trabalhar a nossa mudança. Nós temos pressa sim, modificar todas as coisas que me felicitam, que me perturbam, que me aprisionam a vida, que trazem decepções. Isso eu quero mudar com urgência. Se eu quero mudar com urgência, então comece sendo um pouco mais caridoso também. Começar o ano sendo caridoso, mas sendo benevolente. O que é benevolência? É doar de si. Doar de si para aliviar o fardo de alguém. Porque as pessoas no mundo afora carregam fardos muito mais pesados que os nossos. Então aliviar o fardo deles é um bom começo. Nós estamos sim no mesmo barco, mas a tempestade é diferente. Não adianta querer comparar. Os fardos são diferentes. Então a benevolência alivia o fardo dos outros também. E sendo caridoso, sendo indulgente. O que é indulgência? É compreender as fragilidades dos outros, as falhas dos outros, os erros cometidos pelos outros. Da mesma forma que eu desejo que também não critiquem, não condenem também as minhas falhas. Sendo caridoso consigo mesmo. De que forma? Perdoando. Porque quem carrega a mágoa sou eu, quem carrega o veneno sou eu. Então aprender a perdoar também é uma grande caridade que podemos fazer por nós mesmos. Então a caridade sim é a coisa mais importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que diz o seguinte: fé, esperança e caridade, mas a primordial é a caridade. Eu ficava pensando comigo mesmo, por que caridade é mais importante do que a fé e a esperança? Se parecem coisas tão nobres do mesmo nível. Mas se nós fizermos uma análise ou uma analogia da nossa vida com uma longa estrada, nós estamos caminhando nessa estrada em direção à felicidade. Uma fé e esperança é como se fossem as luzes do caminho. É uma estrada com muitos postes e tem lâmpadas. As lâmpadas são justamente a fé e a esperança. Porque fé e esperança de que naquele caminho
as dificuldades vão passar, a doença terá cura, a dor vai passar também, os momentos complicados vão passar. Então, fé e esperança que toda dificuldade do caminho vai passar. São as luzes do caminho, é verdade. Mas eu posso ter fé e esperança e ficar sentado no caminho também, à beira do caminho, e não caminhar e não evoluir também. Porque eu tenho que caminhar, a felicidade está do outro lado. Se nós caminhamos, se um lado da estrada está a brutalidade, a animalidade e a materialidade, na outra extremidade está a felicidade, a luz, a coisa divina. Eu preciso caminhar. É justamente a caridade, é o motor que me põe para caminhar. Por que nós não caminhamos mais rápido? É porque estamos atrelados aos lastros do caminho, ao peso do caminho, à matéria do caminho. Eu sou preso às minhas posses, sou preso a coisa afetiva, coisas emocionais. Isso me prende, e a caridade me desprende tudo isso. Porque benevolência, indulgência e perdão me soltam do caminho, me livram das amarras do caminho. Então me ponho a caminhar. Por isso a caridade é tão importante, como está no Evangelho. É o motor do mundo. É ela que põe o Espírito para caminhar na direção da felicidade. Então essa é a grande mudança que nós temos que alcançar no próximo ano. Começando a ser mais caridosos. Mas se eu não conseguir atingir os objetivos que eu tracei, aprender a se perdoar também. Porque nem sempre foi por falta de esforço, foi pelas contingências da vida. A vida é difícil, ela é cheia de lições complicadas no caminho, no campo material, no campo afetivo, no campo emocional, situações complicadas. Então as contingências da vida às vezes dificultam um pouco essas mudanças que nós planejamos também. Mas sem perceber, se a gente for analisar o dia de hoje, com o 31 de dezembro do ano passado, nós mudamos, não somos mais os mesmos, nós somos melhores, tanto moralmente quanto intelectualmente. Nós amadurecemos sim, não somos os mesmos. Então, de qualquer forma, nós mudamos alguma coisa. Nós temos que analisar o ano que passou, sim, é importante, não com saudosismo, com tristeza, mas analisar as lições passadas, a minha postura diante dos momentos difíceis, as derrotas, as vitórias, os aprendizados para a vida daqui para frente. Porque eu amadureci não foi pela dor do caminho, pela aflição do caminho, foi pela minha postura diante das aflições. Isso me tornou o que eu sou hoje, um pouco melhor do que o ano passado. Então nós temos que aprender a viver com perspectivas, nunca com expectativa. Porque a expectativa traz frustrações, porque nós não conhecemos o futuro, nós não conhecemos as lições do caminho. Nem sempre as coisas vão acontecer da forma que nós planejamos. Na verdade, nunca acontece da forma que nós planejamos. Então, viver com perspectiva de dias melhores, não com muita expectativa. Então, essa mudança ela é urgente sim, mas não apressada, como disse Kardec. Urgente, porque a felicidade é urgente, mas não apressada, porque a vida é eterna. Nós temos bastante tempo ainda para trabalhar. Então, meus queridos, foi essa a nossa mensagem de hoje. Obrigado pela atenção e um feliz ano novo, protegidos pelas bênçãos do nosso querido Mestre Jesus. Boa noite, gente. E agradecendo sempre todas essas orientações que recebemos, vamos agora agradecer a Deus por mais este ano que passou, que possamos nós tirar sempre a essência, o melhor aprendizado e assim seguir adiante, nos aprimorando sempre mais e mais, aproveitando todas as oportunidades neste novo ciclo que se inicia. Que possamos te ver, Senhor, no nosso derredor, neste lar maravilhoso que é o planeta, este planeta que nos destes, como moradia, aprender a olhar com amor, com respeito, porque precisamos mais dele do que ele de nós. Agradecer a Ti, Senhor, pela família abençoada que nos destes, e que possamos a cada instante aprender, ensinar e assim nos aprimorar mais e mais nestas companhias, mas sempre compreendendo
que a nosso planeta Terra é o nosso grande lar e que todos nós somos filhos teus, portanto, Senhor, somos todos irmãos. Que aprendamos a olhar sem discriminar cada irmão onde se encontra, no seu entendimento, buscando ajudar, buscando respeitar e assim aprendendo a nos olhar, a nos amar e a nos respeitar. És luz, Pai, és amor, és paz. Que possamos olhar para cada um de nós como Tu olhas, sempre nos dando novas oportunidades para o recomeço. Que a Tua luz, Senhor, nos ilumine, que a Tua bênção nos abençoe, nos refortalecendo sempre mais e mais nos Teus desígnios de amor, de luz, de bênção e de paz. E vamos aproveitar estes momentos pedindo à espiritualidade amiga que dê o passe em cada um de nós, que possamos abrir as nossas portas para receber estas energias emanadas por cada irmão que aqui se encontra, suprindo as nossas necessidades físicas e espirituais, nos refortalecendo nos desígnios do amor, do equilíbrio e da paz. Que as Tuas energias, Senhor, Mestre Jesus, irmãos da espiritualidade